Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e hoje nós vamos tratar sobre os atos processuais. Os atos e os prazos processuais que foram tão amplamente discutidos na reforma do novo Código de Processo Civil e corresponderam a uma alteração muito importante dentro da nossa nova legislação. Então vamos lá. Os atos processuais são uma modalidade de ato jurídico. Então, falar em ato processual é falar em ato jurídico, uma espécie de ato jurídico. São atos que pertencem ao processo e, por isso, atos processuais e exercem efeito jurídico direto e imediato sobre a relação processual. Então, um ato processual é aquele ato jurídico que pertence à relação processual e acaba causando um efeito imediato e direto sobre essa relação processual. Então, falamos em atos das partes, em atos do juiz, atos dos serventuários da justiça. Então, nós temos diversos atos praticados dentro da nossa relação jurídica processual. E é em relação a esses atos que nós vamos começar a falar a partir de agora. Princípios dos atos processuais. Os atos processuais também têm uma relação principiológica importantíssima no momento da sua caracterização. Então vamos analisar esses princípios. Primeiro, princípio da liberdade das formas, que é um princípio condizente ao princípio da instrumentalidade do processo. O princípio da liberdade das formas preconiza que os atos processuais, eles não têm uma forma pré-estabelecida na legislação, eles não têm uma forma exigida. Apenas alguns atos processuais, excepcionalmente, que se exigem que tenham uma determinada forma. Caso o ato processual não faça essa exigência, vigora o princípio da liberdade das formas. Princípio da documentação. O ato processual necessita ser documentado. Tanto o ato das partes, o ato da parte autora de promover a petição inicial, eventualmente promover uma impugnação à contestação, o ato do réu de contestar, o ato de participar da audiência, o ato de comunicar às partes para que façam ou deixem de fazer alguma coisa no processo, necessita ser documentado, é uma garantia de que aquele ato foi praticado. Então, o princípio da documentação. Também o princípio da publicidade. Os atos processuais, assim como a relação jurídica processual, são públicos. Nós temos alguns atos processuais que vigoram sob segredo de justiça, em razão do próprio processo estar sob segredo de justiça. Mas não sendo esse o caso, todos os atos processuais são públicos, princípio da publicidade. E ao lado desses três princípios, dois princípios que são princípios da relação jurídica processual como um todo, que são os princípios da celeridade e o princípio da efetividade. Os atos processuais dentro dessa nova relação jurídica cunhada pelo Código de Processo Civil de 2015, eles devem viabilizar a celeridade do processo. São atos que devem primar pela rapidez na prestação jurisdicional e aquela rapidez da qual nós já conversamos, um processo rápido, mas que encontre a segurança jurídica, para que tenha a efetividade. Um processo permeado por uma série de atos condizentes à realização do objetivo comum, à realização da justiça, à eliminação do conflito ou à regulamentação da relação jurídica. Então anote aí os princípios dos atos processuais. Vamos prosseguir com a classificação dos atos processuais. Os atos processuais são classificados em atos postulatórios. Perceba que atos postulatórios, o próprio nome já denomina que está se tratando de atos de postulação. O que seria essa postulação? Postular, reclamar, pedir em juízo. Os atos postulatórios são condizentes à postulação. Quem é que pede alguma coisa no processo?
Quem pede algo no processo, como regra, é o autor. Então, a petição inicial é um ato postulatório. Mas o réu, qual é a participação do réu no processo? O réu, ele participa no processo para responder à reclamação do autor. Mas essa resposta também não deixa de ser um ato de postulação, até porque na contestação nós temos alguns momentos onde o réu pode propor a reconvenção, que é justamente formular pedidos em seu favor. Então, atos postulatórios são atos de pedir. A petição inicial é um ato postulatório, a contestação do réu, o pedido de reconvenção é um ato postulatório, pedidos ao juízo. Em seguida, nós temos atos instrutórios. Atos instrutórios, atos de instrução. Esses atos de instrução são o quê? A especificação de provas dentro de um processo, a audiência de instrução e julgamento, como o depoimento do autor, o depoimento do réu, os documentos juntados na inicial, os documentos juntados na contestação do réu, a perícia, eventualmente a prova pericial, a prova testemunhal, a inspeção judicial, ata notarial e todos os demais meios de prova que servem para instruir o processo e convencer o juiz. Esses são os atos instrutórios. Depois nós temos os atos dispositivos. E esses atos dispositivos significam o quê? A disposição do processo. Sob qual aspecto? Bom, se nós estivermos falando de um processo de conhecimento, a parte ingressou com uma demanda para reclamar uma responsabilidade civil, um direito a alimentos, um inventário, uma relação contratual, uma relação de propriedade, enfim. Aforou uma demanda de conhecimento, processo de conhecimento, aquele que o juiz vai conhecer o direito da parte e, ao final do processo, dar uma resposta. Você afora uma demanda de conhecimento, um processo de conhecimento. E quais são os atos de disponibilidade? Você pode desistir desse processo a qualquer tempo, de qualquer forma? Então, nós temos alguns regramentos para isso. No processo de conhecimento, a desistência até a citação do réu, ela pode ocorrer livremente. Então, o autor propôs a petição inicial, voltou para casa e falou: eu não quero mais ingressar com esse processo, não quero levar esse processo até o final. Não tem problema. Até a citação do réu, ele pode dispor do processo, ele pode desistir da relação jurídica processual. Agora, e depois que o réu foi citado, será que eu posso desistir do processo? Eu até posso desistir após a citação, mas essa desistência deve existir uma concordância expressa do réu. Então, se o réu já foi citado, eu posso desistir do processo? Posso dispor do processo? Posso, mas desde que o réu concorde com a minha desistência. Isso, então, acontece no processo de conhecimento. Agora, no processo de execução, quando você já tem um título executivo extrajudicial, você tem um cheque, um contrato, uma nota promissória, uma duplicata que não foi satisfeita, que não foi adimplida, você ingressa com um processo de execução. No processo de execução, o credor, o exequente, pode dispor livremente tanto do processo de execução como dos atos executivos e sem qualquer necessidade de concordância do devedor. Então você entra com o processo de execução para executar um cheque, executa esse cheque e no meio do caminho da sua execução você pretende desistir. Não quero mais executar o meu devedor ou não quero fazer tal ato executivo, não quero proceder à penhora, não quero fazer o leilão desse bem. O credor pode dispor livremente do processo de execução. Então, esses são os atos dispositivos, situações nas quais o autor, aquele que requereu a tutela jurisdicional do Estado, pode dispor do ofício jurisdicional, pode dispor da relação jurídica processual. E, por fim, nós temos os atos chamados de reais ou materiais.
Atos reais ou materiais são aqueles que afetam o mundo real. Então, o ato de pagamento de um depósito, o ato de pagamento da dívida, o ato de caução, o ato de notificação, são atos processuais que incidem no mundo real. Por isso, eles recebem esse nome de atos reais ou atos materiais. Vamos seguindo aqui. Forma dos atos processuais. Diz o artigo 188 que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, que é o princípio da liberdade das formas de que já tratamos, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Vamos pensar num exemplo bem básico. Petição inicial. Petição inicial, lá no artigo 319 e 320 do CPC, nós temos os requisitos obrigatórios de toda e qualquer petição inicial. Então, você quando vai redigir uma petição inicial, você deve obrigatoriamente preencher esses requisitos. Mas não existe uma forma, um modelo específico para retratar a sua petição inicial. Desde que estejam presentes todos esses requisitos, você preencheu, pode demandar a sua petição, mas não tem uma forma exigida por lei. Então, esse é o princípio da liberdade das formas. Se tiver algum dispositivo legal me induzindo, me coagindo, dizendo que aquele determinado ato processual necessita de uma forma específica, aí sim, estou na exceção. Caso não haja esse dispositivo legal, princípio da liberdade das formas, o ato processual não tem uma forma estabelecida por lei. Vamos prosseguir. Publicidade dos atos processuais. Artigo 189 determina que os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Então vamos lá. Em que o exija interesse público ou social. Então, processos que revelam interesse público, interesse processual, tramitam em segredo de justiça. Não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse processo, acesso ao conteúdo retratado nesse processo. Também tramitam em segredo de justiça os processos que versem sobre casamento, separação, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. São processos que tramitam sob segredo de justiça. Você não poderá ter acesso se você não for o advogado ou se você não for a parte que está demandando. Também tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Então, direitos da vida privada, da intimidade privada, também tramitam em segredo de justiça e tramitam em segredo de justiça os processos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Não sendo nenhuma dessas 4 hipóteses, o processo e todos os seus atos processuais serão públicos, de livre acesso a qualquer pessoa. Tempo dos atos processuais. Em que momento acontece a realização dos atos processuais? Então, nós temos no artigo 212 do CPC que os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, via de regra, os atos processuais devem ser realizados em dias úteis, das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Atos de comunicação, citação, intimação, atos de constrição judicial, penhora, arresto, busca e apreensão, todos os atos realizados em dias úteis das 6 da manhã até as 20 horas. Agora, vamos às ressalvas desse dispositivo. Serão concluídos após as 8 horas da noite os atos iniciados antes
quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. É o que acontece em situações, por exemplo, onde começa uma audiência e essa audiência se estende, tem a oitiva de muitas testemunhas, e jogar essa audiência para o próximo dia ou para a próxima pauta pode causar um dano grave que não justificaria o seu encaminhamento para o próximo momento. Então, termina a audiência após as 20 horas, mesmo que tenha esse requisito de regra geral de que os atos processuais devem acabar até as 8 da noite. Então eu prorrogo um pouquinho mais a minha audiência, justamente para não causar um dano grave ou de difícil reparação. É o que acontece, por exemplo, fora um pouquinho do processo civil, mas também se justifica, nas audiências sob júri. Você tem um júri que começou dentro do prazo regular, então começou lá 2 horas da tarde o júri, e são várias argumentações, a oitiva do Ministério Público, a argumentação do advogado, a argumentação do réu, e vai para os quesitos, e aquilo fica se protraindo no tempo, passa das 8 horas da noite, vai para as 9, 10, 11 horas, mas é preferível o quê? Como é um júri, se eu terminar esse júri às 8 da noite, que é a regra geral da determinação dos atos processuais, o que vai acontecer? Os jurados não vão poder se comunicar, porque eu vou ter que continuar o júri no dia seguinte ou na próxima pauta. Então eu vou ter que pagar um hotel para esses jurados, determinar muitas vezes serventuários da justiça para cuidar da ausência de comunicação desses jurados. Então vai me trazer um dano muito grave que não justifica passar um pouquinho do prazo para o esgotamento dos atos processuais. Então eu prorrogo esse júri, ele passa para as 9, 10, 11 da noite, até que ele se encerre e não cause dano grave ou de difícil reparação. Vamos para o parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses e fora do horário estabelecido nesse artigo, então fora das 6 da manhã até as 8 da noite, desde que observados, logicamente, a garantia constitucional da casa enquanto asilo inviolável, só podendo penetrar na residência para salvar de alguma calamidade ou em flagrante delito ou mediante mandado judicial. Então, as citações, intimações e a penhora, elas podem se realizar fora desse horário das 6 da manhã até as 8 da noite, inclusive aos sábados e domingos que não são dias úteis. Muito bem, vamos falar agora do lugar dos atos processuais. Artigo 217 preconiza que os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Então, os atos processuais, como regra, são realizados na sede do juízo. Onde é feita a audiência de conciliação e mediação? Na sede do juízo. Onde é feita a audiência de instrução e julgamento? Na sede do juízo. Aonde são protocoladas as peças, petição inicial, contestação? Na sede do juízo, ainda que em processo eletrônico, você possa protocolar isso dentro do seu escritório, da sua casa, mas em termos genéricos, é o protocolo mediante a sede do juízo. Agora, tem atos que, pela natureza do ato, eu não posso realizar dentro da sede do juízo. Como é que eu vou fazer uma citação do réu na sede do juízo? A citação ela é pessoalmente ao réu, na sua residência ou no local onde ele possa ser encontrado. Então, a citação é lá na residência do réu. A penhora de um carro. Como é que eu vou levar o carro para a sede do juízo? Não, é o oficial de justiça que vai até a residência do devedor e faz a penhora. Então, alguns atos, logicamente, precisam ser realizados fora do juízo. Às vezes eu preciso ouvir uma testemunha. Qual é a regra geral? Que a testemunha vá à audiência de instrução e julgamento e seja ali ouvida, vá até a sede do juízo. Mas se essa testemunha morar em outra comarca, ela pode ser ouvida por meio de uma carta precatória. Então, a regra geral é que os atos processuais se realizem na sede do juízo, excepcionalmente fora dele. Requisitos
Mínimos dos atos processuais. Os atos processuais, via de regra, são escritos, então uma citação escrita, uma intimação, a ata da audiência por escrito, até pelo próprio princípio da documentação, e a exceção é que eles sejam orais. Então, como exemplo dessa exceção, nós poderemos citar os atos praticados no juizado especial civil. Então, lá no juizado, nós temos o princípio da oralidade. E dentro desse princípio da oralidade, significa que a própria petição inicial, ela pode ser feita por atermação. Então, vários atos processuais lá no juizado podem ser realizados na modalidade oral, mas é a exceção. Na justiça comum, precisam ser por escrito. Em língua portuguesa, logicamente, os atos processuais devem ser praticados na nossa língua e eles podem ser realizados eletronicamente. O Código de Processo Civil, ele estabelece um capítulo específico para tratar dos atos processuais eletrônicos. Acompanhe comigo. Prática eletrônica dos atos processuais. Artigo 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, podem ser total ou parcialmente eletrônicos, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Então, hoje está se difundindo muito a prática eletrônica dos atos processuais. Em processo eletrônico, quase que todos os atos são eletrônicos. Você faz a petição inicial eletronicamente, o réu contesta eletronicamente. Vamos para audiência presencial. Mas nós temos a gravação dessas audiências, que é um procedimento eletrônico. Nós podemos ouvir uma testemunha por videoconferência, o que acaba caracterizando um procedimento eletrônico. Então, os meios eletrônicos estão cada vez mais difundidos, tanto na prática forense, e que recebem, então, esse respaldo legislativo do novo Código de Processo Civil. Artigo 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, ou seja, mesmo que o ato seja praticado eletronicamente, eles são públicos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência e plataforma computacional, acessibilidade, interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício das suas funções. Então perceba que ele traz um verdadeiro regramento para a prática dos atos processuais. E continua no artigo 196, dizendo que compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas. Esse princípio da compatibilidade dos sistemas que vem sendo tão controverso na nossa doutrina e nos embates jurídicos, porque hoje nós temos o sistema do ProJude, nós temos o sistema da Justiça Federal, nós temos o PJE, então são vários sistemas e às vezes sistemas diferentes para trabalhar de cada estado que poderiam, dentro da visão da unidade da jurisdição e do serviço jurisdicional, poderiam ser unificados, para facilitar a vida dos advogados que acabam trabalhando dentro do estado de São Paulo, eventualmente no estado do Rio, no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, trabalham em vários estados e acabam, às vezes, se debatendo com sistemas eletrônicos diferentes, E é uma exigência do artigo 196 velar pela unicidade, pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitados as normas e fundamentos deste código. Então, a prática dos atos eletrônicos, ela ganha no Código de Processo Civil um regramento que já vinha na Lei do Processo Eletrônico, na Lei 11.419 de 2006, mas que agora vem incorporado no Código de Processo Civil, aqui nesses dispositivos e em alguns outros dispositivos. Ao longo das nossas aulas, nós vamos ainda falar sobre esses atos processuais eletrônicos. E eu espero você na nossa próxima aula, para nós continuarmos falando de atos processuais, os atos das partes,
partes, os atos do juiz, o que acontece na seara da prática dos atos processuais. Então eu espero você.